Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário. Esse novo volume, na verdade, é uma nova série. O título é Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. E o primeiro volume, o título é Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. A primeira semana, o título é Introdução, é a primeira mensagem. E o título desta segunda-feira é Alertas para não aceitar outro evangelho. O versículo, 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam em cada manhã. Obrigado por tua palavra, amado Senhor, que tem nos sustentado. Tua palavra cheia de riquezas, cheia de revelação. Pela tua palavra nós conhecemos o teu coração, a tua vontade. Nós conhecemos o teu plano e sabemos e temos segurança do caminho em que o Senhor está nos conduzindo, o caminho que nós estamos trilhando. O caminho segundo a sua vontade que nos leva até o reino. Por isso, Senhor, nós humildemente te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado nesses tempos. Mesmo nas tribulações e nos sofrimentos, o Senhor tem permanecido conosco e a tua palavra, a palavra profética, tem sido realmente uma candeia brilhando em densas trevas, nas densas trevas desse mundo. Continua, Senhor, falando com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, peço perdão pelo longo período sem as gravações. Temos passado algumas situações, eu e minha família, adversas, e além disso, semana passada eu fiquei bastante gripado, e quando isso acontece eu tenho muita dificuldade com a voz, em ficar sem tossir, enfim, isso prejudica muito as gravações. Ainda não estou 100%, pode ver a voz, ela vai falhando, mas graças ao Senhor, a oração dos irmãos, podemos continuar até onde o Senhor desejar. Então eu vou gravar sequencialmente os áudios dessa primeira semana, para uma semana importante, uma introdução para essa epístola aos Gálatas, e também um grande alerta para cada um de nós. Muito bem, então por que esse título, Alerta para não aceitar outro evangelho? Bom, nós terminamos as epístolas de Pedro e iniciamos Gálatas no mesmo encargo, na mesma direção. Então nós vimos o quanto o apóstolo Pedro se preocupava que os irmãos recebessem a pura palavra, o ensinamento dos apóstolos. E ele diz na sua segunda epístola que ele já estava prestes a deixar o seu tabernáculo, mas ele ia se esforçar para que, enquanto ele estivesse no corpo, e mesmo após ele ter partido para o Senhor, que os irmãos conservassem uma mente esclarecida e trouxessem à lembrança, à memória, as palavras que os apóstolos falaram, ou seja, o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética. Isso porque muitos, já desde aquela época, hoje ainda, talvez muito mais, insurgiram falando a respeito da palavra de Deus. E nisso surgem muitos ensinamentos heréticos, muitos ensinamentos errados e outros ensinamentos que não são talvez nem heréticos, nem errados, mas como Paulo disse para Timóteo, eles não produzem a economia de Deus na nossa fé subjetiva. O contrário da palavra profética, que é a palavra de Deus, vindo através do ensinamento dos apóstolos, vindo diretamente do trono de Deus, que produz algo em nós, produz a economia de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. É através dessa palavra que a obra de Deus ela é feita. Então, desde aquela época de Pedro e Paulo, nós vamos começar a ver, ele sofreu com isso também, com essa insurgência, com
outros ensinamentos ao ponto de deturparem até o ensinamento do Evangelho, a pureza do Evangelho. E tudo começa, vamos começar nessa segunda-feira, na primeira viagem missionária de Paulo. Isso acontece, irmãos, em Atos 13, quando Paulo ali estavam na igreja em Antioquia, estavam servindo. O versículo 1 diz, Atos 13, 1 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, é muito importante, irmãos, os profetas e os mestres ensinando uma só palavra, ensinando o que vem da direção, do ensinamento dos apóstolos, porque é isso que vai fazer com que a palavra circule entre nós e gere frutos, produza a obra de Deus. Então é o que está acontecendo aqui. Aqui em Antioquia, em Atos 13, porque havia profetas e mestres, e aqui é citado 5, Barnabé, Simeão, Lúcio, Saulo e Manaém. Então são 5, provavelmente eram também aqueles que eram responsáveis pela igreja, os presbíteros, mas aqui, veja, o foco não é nem chamá-los de presbíteros, mas de profetas e mestres, porque é o que há de principal na igreja para que a palavra circule. 1 Coríntios 11, 28, Deus primeiramente estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres. Então essa categoria ela é de suma importância, é como se fosse o coração, porque é o que vai bombeando a palavra. Então vem a palavra, o ensinamento dos apóstolos, a direção da palavra profética, e os profetas e mestres nas igrejas, eles vão distribuindo essa palavra de modo que todos não só entendam, como recebam, como participem da comunhão da vida, porque essa palavra gera a comunhão da vida. E esse viver estava acontecendo em Antioquia. E esse viver propiciava a liberdade do Espírito. Então, nós vamos ver essa semana a diferença entre uma igreja que, no começo, tinha bastante liberdade do Espírito Santo, que era a igreja de Jerusalém, mas depois ela fica engessada. Você percebe, não tem mais, o Espírito não sopra mais. E aí você vê aqui em Antioquia, da onde sai o apóstolo Paulo com Barnabé na sua primeira viagem. Veja só, irmãos, ele poderia ter ido lá para Jerusalém para pegar algum dos apóstolos lá, o Espírito, né? E falar, agora eu quero que vocês vão para os gentios. Mas é aqui em Antioquia, nesse ambiente, com Paulo, Barnabé, o Espírito tem liberdade. E aí o versículo 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então veja, esse era um ambiente de total liberdade, o Espírito Santo podia falar, manifestar o seu desejo. E aqueles 5 entenderam que o Espírito Santo queria que fosse separado Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Qual obra? Então eles saíram para levantar igrejas no mundo gentil. E a partir dali, irmãos, então, isso acontece, essa primeira viagem de Paulo acontece entre o ano 47 e 50, durou mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, essa primeira viagem de Paulo e Barnabé. E nessa primeira viagem, então, eles levantam as igrejas na Galácia. Hoje, para você se localizar, a Galácia seria a região, uma região da Turquia. Então, Paulo e Barnabé, eles fizeram essa primeira viagem missionária, durou mais ou menos esse período, de 2 a 3 anos. E aí, quando eles voltaram para Antioquia, algo tinha se quebrado, algo estava estranho, algo não estava como eles haviam deixado. Você precisa perceber, querido irmão, querida irmã, sempre que Deus dá um passo na sua obra, Satanás, ele não vai ficar parado. Ele vai também dar um passo para tentar destruir a obra de Deus. Isso no aspecto geral, mas também no aspecto individual. Sempre que você começa, pode perceber na sua experiência, começa a servir mais o Senhor, parece que dificuldades que não haviam antes começam a se levantar. Sofrimentos, tribulações. Aí você às vezes passa a pensar, não, mas
Antes eu não servia tanto, eu estava tranquilo, agora eu passei a servir e minha vida parece que piorou. Isso, irmãos, é Satanás tentando fazer com que a obra de Deus na sua vida, na sua família, e na sua igreja, enfim, caia por terra. Nós sempre precisamos avançar. Sempre precisamos avançar firmes na palavra que o Senhor tem nos dado. Muito bem. Então, quando eles voltaram, alguma coisa estava estranha. E essa alguma coisa estranha a gente vê no capítulo 15 de Atos. Então, eu vou ler alguns versículos do capítulo 15, começando no versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, contenda, uma briga, resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, ou seja, de Antioquia, subissem a Jerusalém. Note o versículo 2, final do versículo 2. Subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então veja que se você notar aqui, vai haver uma separação. Por quê? Está falando de todos os irmãos, está falando da igreja em Jerusalém, ou seja, do lugar onde eles estavam passando. E aí, olha agora, ó, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então, aqui a Bíblia está dizendo, ó, havia a igreja, os irmãos, mas dentre a igreja, dentre os irmãos, havia alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, eles eram irmãos. Mas, qual era a pregação deles? Eles diziam, é necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, o evangelho puro, o ensinamento dos apóstolos, ao qual o próprio Paulo também pregava, que a salvação vem pela fé, pela graça, estava sendo deturpado por esses judaizantes, né? Os judaizantes são aqueles... aqui fala da seita dos fariseus. O judaizante é aquele que creu no Senhor, recebeu o Senhor, mas ele ainda continua praticando e pregando as coisas da antiga aliança. Então, eles estavam ferindo a verdade do Evangelho, dizendo que não basta crer. Você também tem que fazer, você tem que ter uma vida de acordo com a lei de Moisés. Hoje também tem isso. Hoje muitos no cristianismo pregam que não basta você crer para ser salvo. Você precisa passar a ter uma vida sem pecado, sem vícios, porque senão você pode perder a salvação. Isso é outro evangelho. Vai contra o evangelho puro, o evangelho da graça que nos trouxe a vida eterna. Então, cuidado em ouvir outra. Às vezes você olha e fala assim, eu gosto tanto daquele pregador, fala tão bem, eu gosto de ouvir, mas aí você vai ouvindo outro evangelho, outra palavra, e ele vai sorrateiramente aplicando essas coisas e deixando você em dúvida depois até a respeito da sua salvação. Por isso, irmãos, nós damos tanto valor na palavra profética e temos confiança que essa palavra, como palavra de Deus, tem nos levado cada vez mais a nos aprofundar no coração da Bíblia, no coração de Deus. Então, veja, o cenário montado era esse. Esses fariseus, irmãos, eles não eram qualquer pessoa. Esses fariseus eram pessoas de influência. Pois você vai ver que eram sacerdotes, talvez sumos sacerdotes, e naquela época a religião estava muito misturada com a política. Então o sumo sacerdote, o sinédrio, por exemplo, tinha um poder político enorme de decidir quem ia morrer, quem ia viver. Então imagina pessoas proeminentes se convertendo, só que não querendo obedecer o ensinamento dos apóstolos, querendo conservar aquilo que eles viviam,
que é a lei de Moisés. E, então, isso, irmãos, começou a acontecer em Jerusalém, começou a crescer. E se você notar agora no versículo 6, essa influência, ela já estava perigosa. Por quê? Eu vou ler aqui na página 6, o último parágrafo, depois eu vou comentar esse versículo 6, algo importante, e a gente encerra segunda-feira. Veja só, página 6, último parágrafo. Os fatos relatados aqui ocorreram por volta do ano 50 em Jerusalém. Que fatos? Essa entre aspas, reunião, para decidir o que ia ser feito. Já havia ali um partido dos judeus que creram no Senhor, mas que pertenciam à seita dos fariseus e defendiam a circuncisão. Eles passaram a adicionar à fé elementos do judaísmo, defendendo que para ser salvo não bastava ter fé em Cristo, mas era necessário praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés. Adicionar esses elementos equivale a pregar outro evangelho. Essa foi uma armadilha que Satanás colocou na igreja, usando a tradição arraigada dos judeus. Estejamos alertas e não permitamos que Satanás nos iluda com outro evangelho. Bom, eu disse que eu ia falar do versículo 6, mas vamos deixar isso para terça-feira. Então é importante, irmãos, nós entendermos esse contexto do que estava acontecendo. É importante que quando você ouve essa palavra, quando você está lendo, se coloque no cenário. Imagine ali o cenário para ficar mais fácil você visualizar, você se lembrar dos detalhes. Perceba a tensão que havia ali. Quando Paulo e Barnabé, junto com outros, sobem para um ambiente que não era ainda tão hostil quanto em Atos 21, mas que já era um ambiente que não era o mesmo ambiente, não era a mesma igreja em Jerusalém do começo de Atos. Então é importante entender esse cenário, por quê? Aí você traz para a sua realidade, para o nosso tempo, e você vai percebendo também aqueles que estão trazendo no mundo cristão outro evangelho. Isso vai fazer você dar cada vez mais valor à palavra profética. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.